Fala pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo porque bastante gente tem me mandado mensagem perguntando sobre a hipnose, sobre como a hipnose funciona, se ela serve para ressignificar trauma, medo, situações assim que afetam a vida da gente no cotidiano, no dia a dia e que de repente já aconteceram muito tempo atrás, que as pessoas às vezes acham que já resolveram, já deram um ponto final naquilo, mas que vira e mexe essas pessoas acabam sentindo que situações do passado vão lá e trazem novas lembranças e atrapalham e geram outros problemas. Bom, eu sempre digo para essas pessoas a mesma coisa. Eu conheci a hipnose justamente através da ressignificação de um trauma que eu tive no passado. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu fui picado por uma cobra. Alguns dizem que é jaracuçu, outros que é jararacuçu, enfim, eu não sei exatamente o nome correto dessa cobra, mas eu fui picado. Foi um trauma que me carregou aí por anos, e depois de mais de 20 anos, um grande amigo meu chamado Iaco Sideratos, que é humorista, comediante, ventríloco e, dentre outras coisas, hipnólogo, esse cara ressignificou esse trauma que eu tinha, e a partir dali eu parei de ter medo até de ver cobra numa imagem na televisão ou numa folha de jornal, de revista, seja o que for. Eu travava ao ver qualquer imagem de cobra estática numa imagem de tela, por exemplo. Isso me assustava muito. E aí eu comecei a querer conhecer um pouco mais sobre esse mundo da hipnose, tentar entender como é que funciona, e é isso que eu vou mostrar para vocês num vídeo bem curtinho aqui. A grosso modo, nosso subconsciente trabalha sempre para gerar proteção para nós. Então, todas as informações de trauma, toda aquela informação de medo, de situações que a gente passou, nosso subconsciente faz questão de tentar deixar aquilo gravado, embora registrado em algum lugar, para que a gente não fique vivendo aquela informação o tempo todo. Eu gosto de dar o seguinte exemplo para os meus pacientes que perguntam isso. Imagina uma montanha, um monte, ou qualquer coisa do tipo, e você pega essa montanha, corta ela no meio e vira ela de lado. Você vai ter essa imagem aqui. Uma montanha que você vai estar olhando por dentro e você vai estar vendo várias camadas de terra, certo? Quando isso acontece, trazendo isso para a realidade do subconsciente, você viveu um trauma qualquer, lá na sua infância. O subconsciente registrou esse trauma e jogou um monte de terra em cima, que é para você não ficar lembrando desse trauma o tempo todo. Tempo depois, você experienciou uma outra situação que não foi boa para você. O subconsciente registrou, mas colocou terra em cima. E isso vem acontecendo a sua vida inteira. A cada pouco você vive uma situação, um trauma, um problema, alguma coisa que te machuca, que te deixa marcas severas, que de alguma forma impacta o seu consciente, e para aquilo não ficar te fazendo mal o tempo todo, o subconsciente enterra aquilo, joga uma camada de terra, para que você não fique pensando nisso o tempo todo. Qual que é o grande problema? Tudo isso vai se somatizando, tudo isso vai ficando exatamente como no desenho de trás, uma montanha de problemas que você tem, que você acha que não te afetam, mas que o seu subconsciente invariavelmente fica visitando. De repente você sofreu um acidente de carro e você não sabe hoje por que toda vez que você entra no carro você sente medo, ou que você não consegue dirigir, não consegue tirar a carta, habilitação, porque você tem medo de dirigir. De repente, isso é um trauma que você sofreu lá na sua infância, com 4 anos de idade, nem se recorda direito, mas toda vez que você entra num carro, seu subconsciente te traz aquela lembrança: opa, isso daqui pode ser perigoso para mim, então melhor eu ter medo. E é isso que acaba acontecendo durante toda a vivência. Algumas pessoas lidam um pouco melhor com isso, outras um pouco pior. Tem gente que desenvolve ansiedade, tem gente que desenvolve uma depressão, tem gente que desenvolve uma série de doenças que tem vários sinais e sintomas associados aos traumas e às situações que viveu no passado. E o que a hipnose faz? Qual que é o poder que a hipnose tem sobre isso? A hipnose tem o poder de ir lá naquela lembrança, ressignificar aquela lembrança, falar: bom, tudo bem, você viveu isso te afetou dessa forma naquele momento, mas a partir de agora você tem a consciência de que tá tudo bem, ficou tudo bem, enfim, você faz um processo de ressignificação com aquela emoção e ela deixa de ser uma emoção que te afeta e passa a ser só uma lembrança, algo que você viveu. E a partir daí, essa lembrança
não gera mais o impacto emocional, o impacto psicológico que gerava antes. E aí você vai rompendo com todas essas lembranças, com todas essas emoções, com todos esses traumas, com todas as situações que te afetavam. E depois disso tudo, isso aqui vira só um monte de lembrança, mas não mais um monte de trauma que vai te fazer mal. E é por isso que a hipnose é tão poderosa. Então, se você quer entender um pouco mais como funciona a hipnose, me chama aí, faz contato, você tem acesso pelo direct, eu converso com você e a gente esclarece um pouco mais. Se você acha que tem coisa enterrada nessa sua montanha aí, que você precisa ressignificar, vem fazer uma sessão de hipnose comigo, tá bom? Até mais!